pesquisa eleitoral, atualizando aqui o nosso site. Agora sim, vou trazer para vocês. Pesquisa Genial Quest, que acaba de ser divulgada. Temos então aqui na nossa manchete, Lula vai a 44% no segundo turno, segundo o levantamento da Quest, que acaba de ser divulgado. Flávio Bolsonaro cai a 38% após Dark Horse e visita a Trump. Visita Trump acrescentando aqui medidas anunciadas pelos Estados Unidos. Falava de tarifaço, além do tarifaço também, a classificação de facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O quanto que está influenciando o levantamento da Quest. Vou acessar aqui já a nossa reportagem com todos os números desse levantamento, que tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa que entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 5 e 8 de junho. Já estou aqui com o Theo Cury ao meu lado para juntos, Theo, analisarmos os principais pontos desse levantamento. Extenso, viu? Tem vários detalhes aqui que a gente vai destrinchando, mas para começar, esse cenário de segundo turno. Não sei se temos aqui a evolução, ótimo, aqui a gente consegue ter, pelo menos visualmente, um pouco do que está acontecendo nesse levantamento. Perceba o que tem sido a trajetória de Flávio Bolsonaro, o que tem sido a trajetória de Lula. Então, a gente está olhando aqui para um eventual segundo turno entre os dois. Tivemos, em abril, um momento de vantagem para Flávio Bolsonaro. E aí, na sequência, começa uma trajetória de queda. Nesse momento, temos Lula somando 44%, Flávio Bolsonaro 38%, lembrando dessa margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Fatos recentes e que podem ter influenciado nesses números. Tivemos, por exemplo, o anúncio do tarifaço de Donald Trump, lembrando que é uma proposta ainda, não está em vigor, ainda há um espaço de tempo para uma negociação, mas já tivemos agora em vigor aquela mudança de classificação de facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, para organizações terroristas por parte dos Estados Unidos, fora o escândalo Master, como um grande pano de fundo também de todas essas discussões que estamos acompanhando em torno também dessa corrida eleitoral. Aí a gente vê em tela exatamente os números exatos. Tivemos no último levantamento, Theo, em maio, Flávio Bolsonaro somando 41% e Lula 42%, empatados dentro da margem de erro. E agora, em junho, esse distanciamento. Lula vai a 44%, oscila para cima, portanto, e Flávio Bolsonaro cai de 41% para 38%. Pois é, e aí, para além desses fatos que você mencionou, há também percepção de economia e do cenário econômico e também de medidas e propostas do governo voltadas para a área econômica que aparentam beneficiar o governo do presidente Lula, como, por exemplo, a taxa das blusinhas, medidas voltadas, por exemplo, para a redução dos preços dos combustíveis, também são citados entre os pontos que são vistos favoravelmente pelo eleitorado e que ajudam a melhorar a perspectiva dessa aprovação do governo, pelo menos na área econômica. Isso ajuda a distanciar também o Flávio Bolsonaro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma melhora do presidente Lula, tanto no primeiro como no segundo turno, com relação ao Flávio Bolsonaro e com relação também a outros candidatos que são testados nessa pesquisa em cenários de segundo turno. Então, aqui o Theo Cury já trazendo para a gente fatos que influenciam nesse levantamento no segundo turno apontado pela Quest. Vou só trazer aqui também outros números ilustrando a nossa conversa, Theo, porque temos um cenário de eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas também temos entre Lula e Romeu Zema, Lula somando 45%, Romeu Zema 35%, brancos e nulos são 17%, indecisos 3%. No caso aqui de Ronaldo Caiado, temos Lula com 45%, Ronaldo Caiado com 35%, brancos e nulos são 16%, indecisos 4%. Lula enfrentando o Renan Santos no eventual segundo turno. Lula soma 45%, Renan Santos 31%. Brancos e nulos são 20%, indecisos são 4%. O levantamento, repito, que foi realizado entre os dias 5 e 8 de junho. Volto aqui, Theo, não sei se a gente consegue colocar alguns recortes, porque foram vários questionamentos feitos, por exemplo, com relação à pauta econômica, que você destacava, mas também me chama a atenção, Theo, é algo que não muda nos recentes levantamentos feitos pela Quest.
A grande preocupação do eleitor brasileiro é com violência. Então, segurança pública sendo um dos principais temas também dessa campanha eleitoral. E o quanto que o atual governo tem dificuldades, por vezes, em ter uma bandeira na questão da segurança pública. O governo Lula segue patinando e não consegue melhorar nesse quesito de fato. Com relação à economia, é um ponto importante que a Carol mencionou. Os entrevistados conhecem e aprovam medidas como, por exemplo, para reduzir o preço dos combustíveis e o fim da taxa das blusinhas, mas, Carol, ainda não conhecem, por exemplo, o programa Brasil contra o Crime Organizado. Então, essa perspectiva, essa percepção, essa sensação de que o governo não tem feito e adotado medidas e criado programas que visem, entre outras coisas, reduzir a criminalidade, reduzir a violência no Brasil, isso ainda prejudica a imagem do governo do presidente Lula. E aí é importante, quais são as principais preocupações do eleitorado de acordo com essa nova pesquisa Quest? Violência, em primeiro lugar. Com 30% é a maior preocupação entre os entrevistados, seguida depois de corrupção, problemas sociais. Mas a violência parece uma larga vantagem em primeiro lugar, como a principal preocupação, e o governo ainda não conseguiu dar uma resposta, e isso fica claro, entre outros motivos, por esse desconhecimento do eleitorado com relação a um dos principais programas e apostas do governo no combate ao crime organizado, como a gente havia mencionado. Havia essa expectativa para que o governo conseguisse emplacar o programa Brasil contra o crime organizado, e ainda não surtiu efeito. O governo ainda não conseguiu fazer ser conhecido essa proposta, essa medida no eleitorado brasileiro. E aí que a gente vai juntos, eu, Théo Cury e você conosco, claro, acompanhando aqui os principais recortes desse levantamento. E aí, Théo, claro que a gente vai chamar a atenção para o escândalo Master, porque tem aqui recortes específicos com relação a esse ponto. Por exemplo, há um questionamento aos entrevistados se eles já sabiam sobre o escândalo do Banco Master. A maioria sabia. Aí há um recorte. Sabia, está bem informado, 42%. Sabia, mas não está bem informado, 25%. Que não sabiam são 33%. Mas o que eu chamo a atenção é a pergunta seguinte: quem foi mais afetado negativamente pelo escândalo do Banco Master? Em março, há uma comparativa entre março, maio e junho. Temos um crescimento da percepção dos entrevistados de um impacto negativo para a família Bolsonaro em 16%. Então, temos todos eles com 44% agora, família Bolsonaro 16%, governo Lula 10%, STF Judiciário 7%, Banco Central 4%, Congresso 2%. Mas importante de observar o que tem sido a evolução dessa percepção dos entrevistados, que saiu de 9% no caso da família Bolsonaro em maio de 2026 para 16% agora. E ao mesmo tempo em que aumenta para a família Bolsonaro, curiosamente diminui a percepção de afetar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Números que eram maiores no começo do ano, ainda mais quando havia, por exemplo, as notícias relacionadas à família do ministro Dias Toffoli ou contratos envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Essa percepção de que afeta negativamente a imagem do Supremo, isso acabou diminuindo. Um ponto importante, Carol, que essa pesquisa mostra: 65% dizem que Flávio Bolsonaro errou ao pedir ao Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse sobre Jair Messias Bolsonaro. 58% acham que Flávio Bolsonaro pode estar escondendo envolvimento ilegal no caso Master, e 62% dizem que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, estava envolvido, dizem que Flávio sabia que Vorcaro estava envolvido em corrupção. Então, mostrando que há um prejuízo desse relacionamento, dessa proximidade do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro para a maioria do eleitorado ouvido pela pesquisa mais recente da Quest. Então, isso
vai forçar a pré-campanha do Flávio Bolsonaro a tentar tirar e tentar fazer ao máximo com que se remova essa percepção de que o Flávio Bolsonaro tinha proximidade e uma relação próxima com o Daniel Vorcaro, que está negociando delação premiada, enfim, já há menção ao financiamento na delação premiada do Daniel Vorcaro, então tudo isso traz uma preocupação maior para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Inclusive, então, a gente vai trazer aqui vários recortes então do levantamento, colocando em tela a pesquisa analisando a percepção dos eleitores sobre as conversas entre Flávio e Vorcaro, como a gente falava. Então, a pergunta feita foi: pelo que você ouviu, as conversas entre Flávio e Vorcaro levantaram suspeitas ou foram normais? Foram normais para 19%, 60% apontam que essas conversas levantaram suspeitas. A Quest também analisou o potencial de voto e rejeição dos possíveis candidatos à presidência da República. Trazemos aí os números agora em tela. Temos, portanto, agora essa percepção de que conhece e votaria no presidente Lula, 45%. Conhece e não votaria, 53%. Então é importante aqui a gente ter esse cenário de rejeição também, qual que é o limite, qual que é o teto desses pré-candidatos. Flávio Bolsonaro conhece e não votaria, 56%, a gente está falando aí de índice de rejeição, conhece e votaria 39%, 5% não conhecem. Romeu Zema, aí a dificuldade também, tanto de Romeu Zema quanto de Ronaldo Caiado. 51% não conhecem Romeu Zema, 48% não conhecem Ronaldo Caiado, que é um ponto, inclusive, que os ex-governadores, Telcuri, vem destacando justamente nas entrevistas, né? Essa dificuldade, por vezes, em se tornarem nomes conhecidos no Brasil. Pois é, e você vê que quando a gente mostrava os cenários, o Romeu Zema, ele caiu 2 pontos percentuais se comparado ao desempenho dele na última pesquisa divulgada pela Quest. O Ronaldo Caiado ainda mantém uma estabilidade com a percepção e essas intenções de voto por parte dos eleitores, mas o Romeu Zema caindo ali 2 pontos percentuais entre a última pesquisa e essa mais recente, ainda uma dificuldade também de se fazerem conhecidos nacionalmente. É um desafio, é uma eleição polarizada em que Lula e o sobrenome Bolsonaro, agora representado pelo Flávio, carregando o histórico do governo de Jair Messias Bolsonaro, tem predominado e devem continuar predominando essa disputa eleitoral para a presidência da República.